basta já. Eu já conheço bem, basta já. Deus tem um número de mártires. Quando aquele número se é preenchido, Deus disse, vocês gostam de sangue, então, muito bem. Anjo das águas, converte em águas, em sangue, as águas. Porque eles gostam de sangue, vão beber sangue, vão compreender. Quando os israelitas gostavam tanto dos ídolos de Babilônia, gostam de Babilônia, vão 70 anos para a Babilônia, vão comer Babilônia até aqui. Senhor, já falta pouco, 70 anos, já Daniel orando, Jeremias falou, Senhor, 70, já falta pouco. E olhava para Jerusalém, o coração dele era sair o mais rápido de Babilônia, voltar para Jerusalém. Assim foram ensinados muitos filhos que gostam de viver como ímpios, vão ter que conhecer um pouquinho o destino dos ímpios. Mas, como tem a vida eterna do Senhor, será só um pouquinho, graças a Deus. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Agora sim. Ainda este sexto selo não é as trombetas, nem as taças, porque as taças provêm da sétima trombeta, e as trombetas provêm do sétimo selo. Já na sétima taça acontece um terremoto mundial, não terremotos locais, terremoto mundial. Todo o planeta, como diz a Escritura, que estando o sol ao meio-dia se porá. Ou seja, mudança dos polos magnéticos do planeta. Diz que a Terra se mecerá como um débito. Diz que os montes se moverão como se fossem águas. São versículos da Bíblia que não tenho tempo de ler um por um, mas naquele livro podem ler. Mas antes das taças e das trombetas, e ainda do sétimo selo, porque o sétimo selo são as trombetas, no sexto selo, Deus inaugura a grande tribulação com um terremoto mundial. A gente pensaria que nunca ia acontecer um tsunami como aquele do Oceano Índico, que atingiu muitas nações. Amados, depois vieram outros, e virá um terremoto terrível para começar, só para começar, a grande tribulação. Diz aqui, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas, aqui a palavra estrelas é a palavra asteros no grego, e a palavra asteros inclui não somente as estrelas grandes, sino também os meteoritos, também os aerolitos, aqueles que nós vemos naquelas chuvas. A palavra no grego inclui aqueles. E dizem, as estrelas do céu caíram pela terra. O que diz o grego é eis, Gea, Ásia, ou em direção à terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vocês veem quando vem o outono, as folhas perdem saiva, se secam e vão descendo assim em espiral. Essa é a lei da entropia, a morte cósmica do universo. Hoje pela manhã, vi na internet, numa notícia que recebi, uma fotografia recente do Hubble, mostrando o choque de duas galáxias. Hoje vi, hoje saiu na internet, choque de duas galáxias, terrível. Antes tive a notícia, vocês lembram, quando estávamos estudando Apocalipse, veio um cometa e bateu em Júpiter. Mas agora veio uma galáxia e bateu noutra.
porque as potências do céu serão comovidas. E já está começando a acontecer. E diz aqui: as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Aquele tsunami moveu alguns metros, algumas ilhas, mas este terremoto mundial vai mover todas as ilhas, todos os montes, e ilhas. Os reis da terra, os que queriam reinar, pensavam que vamos tirar o nome de Deus da Constituição. Hoje estava lendo uma notícia que uma pessoa, porque tinha um crucifixo aqui, foi castigada no emprego dela. Mas os muçulmanos podem ter, os xiitas, os sunitas, os sikhs, os ocultistas, todos podem ter símbolos religiosos, mas um cristão, ainda que nós não usamos aquilo, mas aquele parece que era católico, mas por fé tinha aquele. Um pastor, por pregar que o homossexualismo é pecado, foi à cadeia Noruega. E outro irmão começou a distribuir folhetinhos com versículos da Bíblia. Não falava nenhuma palavra dele. Na Inglaterra, um país que comprou o rolo sinaítico, com uma oferta do povo, estava distribuindo folhetos com versículos que falam contra o homossexualismo. A versão King James 1611, autorizada pelo rei da Inglaterra. E foi para a cadeia. E o príncipe falou que quando ele seja rei, já não vai jurar mais como defensor da fé, senão das crenças. Você vê o que Jesus falou? O Salmo 2 dizia: tiremos as cordas deste, é molesto para nós, não queremos que ele reine entre nós. Não queriam. Então, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Muitos hippies gostam das cavernas, já estão preparando para a vinda do Senhor, mas dessa outra maneira. Nós temos que preparar diferente dos punks. Nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, ou seja, o Pai e o Filho. E quem é que pode suster-se? E essa pergunta, quem é que pode suster-se, começa a ser respondida no capítulo 7, que continua pertencendo ao sexto selo. Depois disto vi, vou terminar o capítulo 7 errado. 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Estamos no contexto do sexto selo e o Espírito Santo não foi embora. Não. O Espírito Santo é este selo do Deus vivo. E diz assim: e clamou em grande voz os 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Estes são os que vão escapar. A pergunta: quem vai escapar? Quem pode suster-se a isso? São estes. Então ouvi o número dos que foram selados. Primeiro começa com Israel, porque Israel é o primogênito de Deus. Deus chama a nação de Israel
como seu primogênito. Israel, segundo o mistério de Israel que aparece em Romanos 11 e em outros lugares, foi endurecido parcialmente por certo tempo, enquanto entra nos gentios, mas estão destinados a voltar para Israel, a receber o Evangelho, o Espírito e o Senhor. Muitas profecias, muitas porções da Bíblia falam disto. E aqui vemos somente uma delas. Aqui vemos Israel sendo de novo salvo. O selo do Deus vivo é o selo do Espírito. Então vi o número dos que foram selados, que eram 144.000, 12 por 12.000. E de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas aqui quando fala todas, está substituído Dan. Dan não aparece. O lugar de Dan foi preenchido por Manassés. Porque Dan adorou ídolos. E Deus tinha falado lá em Deuteronômio, toda pessoa, família ou tribo que adore ídolos, seu nome será riscado debaixo dos céus. E eles foram adorar ídolos em Dan, porque Jeroboão tinha ciúme de Roboão. Agora a gente vai para Jerusalém e que vou perder o meu reino. Não, vou fazer aqui um sírio. Oh Israel, as 10 tribos dele. Isto são teus deuses que te tiraram fora do Egito. E eles adoraram num lugar errado, para não ir a Jerusalém. E adoraram ídolos. E a tribo de Dan foi riscada, seu nome, debaixo dos céus. E por isso não aparece aqui entre os 144.000. Efraim tampouco aparece, porque no livro de Oséias diz a mesma coisa. Efraim é dado a ídolos. Deixa-o. Então aparece José com aqueles filhos que teve depois de Efraim e Manassés. E aparece Manassés. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Começa por Judá, primogênito agora do reino. E depois vem o primogênito, que era Rubem. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, que está em lugar de Dan, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zabulão, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Aqui está Israel de novo, com o selo de Deus, sendo guardado no dia da angústia. Israel terá dia de angústia, mas dela será livrado, disse Deus. Deus falou que Israel seria salvo. Não cada israelita só por ser israelita, não. Deus vai conservar o nome de Israel. E escolheu estes 12.000 de cada tribo para representar a nação de Israel e cumprir as suas promessas com Israel. Mas Israel somente é a cabeça. Não somente Israel será livrado durante aquele terrível momento que lemos no capítulo do 6º selo, capítulo 6. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, Brasil também, tribos, povos e línguas, português também, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono. Esse canto que nós cantamos, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seus rostros e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E de novo, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo:
estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras. Então pode-se lavar as vestiduras na grande tribulação. E as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro estará efetiva na grande tribulação. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Seu santuário. Ele tem um só santuário, a igreja, o corpo. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, que é o mesmo que seu santuário, as partes mais exteriores. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então vamos parar aqui e vamos deixar, se Deus quiser, o sétimo selo e as trombetas para depois. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de ler este livro, fazer algum comentário que só o Senhor tem que aprovar ou reprovar, nos ajudar. Mas o próprio livro é uma bênção para nós. É uma bem-aventurança, Senhor, ler, ouvir e guardar as coisas escritas neste livro. Abre nossos olhos para compreender o que está acontecendo, o governo atual do Senhor, e concede-nos consagrar a Teu serviço, não perder tempo conosco, com nós mesmos, sino viver para Ti. Já o Senhor nos perdoou, nos salvou, nos deu vida, nos deu paz. O Senhor mesmo é a nossa paz. Agora, por isso, queremos Te servir e honrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, encomendamos estas considerações na Tua mão. Que o Senhor confirme o que seja do Senhor e nos livre o que fosse errado da minha parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão.